Olá, seguidores do Grupo Repercussão nas redes sociais, Facebook e Instagram. Hoje recebemos o deputado estadual Dalciso Oliveira, do PSB, e ele veio gentilmente até o estúdio do Grupo Repercussão, em Sapiranga, dialogar um pouco conosco sobre as principais demandas e urgências aqui da comunidade do Vale dos Sinos e também do Vale do Paranhana. Tudo bem, deputado? Olá, Davis. Olá, amigo. Alegria poder estar aqui no Grupo Repercussão, poder trazer aqui informações que serão certamente de grande importância aqui para todos os amigos aqui do Grupo Repercussão. Deputado, vou iniciar com um tema que está bastante em debate aqui na região do Vale do Sino, especificamente Sapiranga, em virtude de alguma sequência de acidentes que registramos na RS 239, mas também que se aplica à rodovia 115, à rodovia 020, lá na região do Paranhana. Como o senhor tem procurado fazer o diálogo com EGR, DAER e também o governador Eduardo Leite para que as demandas apresentadas pelos nossos governantes, prefeitos, vereadores e também presidentes de entidades sejam escutadas, sejam atendidas? De que forma o senhor vê essa questão da necessidade de investimentos e também o plano de concessão que está em andamento com o BNDES? Por favor. Olha, Davis, em que pese que cada uma dessas rodovias tem as suas particularidades, mas a gente tem a convicção de que cada uma delas tem uma grande importância para as comunidades aqui, você muito bem citou, seja o Vale dos Sinos ou o Vale do Paranhana. Afinal de contas, essas duas regiões aqui, elas são extremamente pujantes do ponto de vista econômico, do ponto de vista industrial, com grande produção e precisam, por óbvio, escoar. E essas rodovias também, ao mesmo tempo, servem, né, de locomoção aqui para que a população possa fazer o seu trabalho, enfim, utilizar essas vias. Vamos começar aqui pela 239, vamos dizer assim. A 239 ela está dentro de um plano de concessão hoje que é da EGR, mas que ela já está dentro também de um plano de PPP que o próprio BNDES está avalizando, e a gente tem as notícias, desde o ano passado a gente tem acompanhado isso, que possivelmente em 30 meses, né, o prazo limite, o BNDES vai nos entregar a modelagem dessa nova concessão. A RS 115, que é uma rodovia que não tem as particularidades que tem aqui, ou seja, ela não está na sua totalidade duplicada, como nós temos a 239, mas ela tem um grande fluxo ali, ligando os municípios de Taquara até Gramado. Então, nós temos ali no meio Igrejinha e Três Coroas, que tem grande produtividade. E enfrentamos diversos problemas ali com os acessos, as alças de acesso que nós não temos. E esta rodovia, por si só, deve ser a que talvez primeiro vai entrar na linha de sucessão para poder fazer uma PPP. Ali precisa, obviamente, uma duplicação, precisa fazer um estudo de engenharia para que essa concessão não erre na hora de poder executar o projeto. E a gente tem conversado tanto com a EGR quanto com o próprio governo, mas também esta via está lá, vamos dizer assim, no momento de modelagem lá que o BNDES adquiriu para si para poder fazer e entregar para o governo este plano. Já a 020, que é uma via que liga, é uma via mais antiga, né, que liga essas cidades mais por fora, eu diria assim, ela tem dois formatos de concessão. Uma que a responsabilidade é ainda do DAER, né, do governo do estado, e a outra parte ainda não é nesse contexto. Mas essa rodovia ela deve estar coligadas, porque o TCU não admite a questão de consórcios para fazer as modelagens. É possível que a 020 seja alocado para com outra, dentro de polos, que a gente chama, para que possa também ser alocada num contexto de concessão. Então, nós temos três realidades diferentes, mas as três com suas particularidades, como eu disse no início
da pergunta, mas o que a gente tem que perceber e a gente tem que trabalhar no governo do Estado é para que a gente possa ter a execução que, de fato, essas comunidades precisam, que é a diminuição, por óbvio, de acidentes, maior locomoção, melhor possibilidade de trafegabilidade e, por si só, né, quando você tem essas questões todas, aí nós vamos ter a melhor logística de ligação entre as cidades e também da escoação para escoar aqui toda a nossa produção que é feita aqui tanto do Sino quanto do Paranhana. Deputado, avançando nos temas aqui que separei para dialogar contigo, a gente teve recentemente, né, através da articulação do seu gabinete, junto com as demais entidades aí do setor calçadista do Vale dos Sinos, também especificamente do Vale do Paranhana, com mais carinho, o anúncio da redução, né, da alíquota do imposto sobre o calçado, né, especificamente o ICMS. Aqui entre nós, aqui agora, quando o senhor apresentou lá para o governador Eduardo Leite, qual foi o sentimento dele contigo, assim? O que ele falou para o senhor? Ele gostou da ideia? De pronto, ele falou, olha, Dalciso, se reúne com a Fazenda, leva adiante, é uma excelente ideia. Conta aqui para nós de que forma foi esse diálogo franco teu com ele. Bom, nós temos que fazer uma retrospectiva, né? Lá em 2017, foi lançado lá no Sindicato de Três Coroas de Igrejinha o ICMS igual para todos. Diante desta condição, e eu como membro daí do sindicato, enquanto calçadista que sou, e sou associado ao Sindicato de Igrejinha pela minha empresa, nós buscamos entender essa necessidade e o entendimento era o seguinte, um Estado que não vive num ambiente de igualdade aos demais, especialmente aquele que está a 160 quilômetros de nós, certamente não vai ter o mesmo trato na hora de fazer a venda. Bueno, quando nós levamos isso para o governador, lá foi 6 de fevereiro de 2019, ano em que a gente teve então o nosso primeiro ano de mandato na Assembleia Legislativa, nós apresentamos a nossa principal pauta de campanha, que é tornar o Estado do Rio Grande do Sul mais competitivo. E isso caiu na pauta exatamente daquilo que o governo do Estado estava propondo, ter um Estado mais competitivo. Ele disse, Dalciso, eu estive visitando aquela região e realmente o setor coreano calçadista está em desvantagem. Aí ele pediu para me apresentar várias e várias planilhas. Levei para ele planilhas da minha fábrica. Mostrei para ele, por exemplo, um produto que se faz do outro lado do rio, que é R$50, e que nós aqui precisávamos vender a 54. Eu disse para ele, olha, markup, governador, é aquilo que você aplica sobre o valor de venda. Quando você compra um produto a R$50, você vende para o centro do país, aqui no estado do Rio Grande do Sul, lá o cara vai vender a R$149,90. Se eu vender esse mesmo produto que é R$50, eu vender ali no outro lado do rio, o cara vender por 46, que seria mais ou menos 8% a menos, mais ou menos assim, ele vai vender a R$139,90. Nós estamos falando aí de 10, até R$129,90. O preço final ele é muito menor. Então, nós precisamos uma nova sistemática. Então, passamos a trabalhar dentro de uma nova... Não é só a redução de ICMS, é uma nova sistemática de cálculo. Bueno, o decreto foi assinado dia 27 de dezembro do ano passado, de 2019. Levamos, então, aí 11 meses. Foram 14 reuniões eu fiz individualmente com a Fazenda e mais 6 com o governo do Estado. Foi um trabalho incansável, eu não tenho dúvida, mas teríamos que fazer tudo de novo, faríamos. Mas agora tem o grande problema, né? Nós não temos conseguido implementar o decreto. O que está por trás dessa implementação? É justamente a possibilidade de nós, possivelmente, estar implementando um novo decreto para substituir aquele. Para quê? Para que a gente possa fazer com que os players, os grandes players, possam aderir a esse novo modelo de tributação. E aí eu não tenho dúvidas, isso deve acontecer até dia 1º de abril, data que foi dado como realce para entrar em vigor. Não tenho dúvidas que o Estado do Rio Grande do Sul vai voltar à competitividade, o Estado e o setor coreano calçadista vai vender grandes produtos, como já vendei, e talvez termos aqui novamente os produtos mais vendidos no mundo, que era aqui da nossa região, Sinos, Paranhana, Caí, enfim. Estamos juntos por uma tributação melhor para essa indústria geniosa, maravilhosa, que é a indústria da transformação, em especial o setor coreano calçadista. Deputado, eu fiz uma rápida pesquisa ali no Google, antes do senhor chegar aqui, e fiz uma constatação, botei lá, turismo no Rio Grande do Sul. Do top 10, apenas uma cidade constava nesse site que eu localizei ali, aqui do Vale do Paranhana, que era Três Coroas, com o centro budista ali na RS, né? O que está faltando, deputado, para os municípios e para o setor para dar uma pulverizada e também canalizar esses visitantes para outros municípios? De que forma o senhor vem tratando esse tema na Assembleia? O senhor tem alguma ideia para que os municípios apliquem e tragam mais visitantes para os municípios e as suas atrações?
Bueno, eu sou presidente da Frente Parlamentar em Defesa do Turismo Gaúcho aqui no estado. Quando nós lançamos a frente lá em junho do ano passado, lá em Gramado, a ideia era levar para Gramado justamente porque Gramado tem, tem esse cluster todo lá, tem um know-how. Né? Gramado não nasceu Gramado, né? Gramado se fez por tudo aquilo que foi criado dentro do contexto de poder acolher o turista. Bueno, se nós temos uma cidade que tem todo esse glamour, não só no Rio Grande do Sul, não só no país, mas aí a nível internacional, nós precisamos copiar e colar isso em todos os municípios. Os estudos que a gente tem feito é o seguinte, nós temos mais de 370 municípios com vocação turística no estado do Rio Grande do Sul. Ou seja, é um percentual muito alto dos 497 municípios. A região aqui, que está mais próxima de Gramado, Sinos e o Paranhana, talvez aqui, e você citou uma do Paranhana ali, que é a questão de Três Coroas, nós precisamos ter essas condições muito semelhantes a Gramado. Ah, não tem o clima igual? Não, mas nós temos a possibilidade dos investimentos. E tem sido oferecido muitos novos investimentos, especialmente ao longo das RS, né? Seja da 239, seja da 115, para que a gente possa receber esse turista. Uma outra situação, como é que se acolhe um turista? Dando a ele as condições. Olha, tu precisa ter hotelaria, tu precisa ter gastronomia, uma série de questões. Os parques são extremamente importantes, como o Gramado tem, por exemplo, né, os parques. Então, esse guarda-chuva, e eu vou fazer um termo aqui, desta grande Gramado para o turismo, ele é muito importante para nós. E nós temos que ter aquela sandalinha da humildade que o nosso grande líder nos ensinou há mais de 2000 anos, nós temos que calçar e aprender com esses grandes players, né? Eu usei aqui o termo player para uma cidade, porque assim o é. Nós temos que tratar ela comercialmente. E eu não tenho dúvidas que essas regiões aqui elas são riquíssimas. Tem grandes da natureza, grandes parques, grandes situações assim, que poderiam e podem ser vendido como um grande produto de turismo. Então, eu não tenho dúvidas que o estado do Rio Grande do Sul ainda vai crescer muito, mas tendo essa humildade de olhar para aqueles que fazem e estão sendo diferentes, não só aqui no estado, mas também para o Brasil. Deputado, nós temos uma grande dificuldade no aspecto da segurança pública. Inclusive, o senhor virou estatística recentemente também. De que forma o senhor acredita que o Estado precisa resolver a falta de vagas no sistema carcerário? Acredito que o senhor converse com o pessoal da SUSEP também, da Secretaria de Segurança Pública. Qual é a análise que o senhor faz especificamente da falta de vagas, onde a DPPA de Taquara vive com problemas de superlotação? Qual é a sua análise do tema? Nós vivemos num estado que tem pouquíssimos recursos para investimento. Até pouco tempo atrás, ali em setembro, o estado do Rio Grande do Sul investia 82% de tudo que arrecadava para pagar a folha de pagamento. Isso é um fato. Bueno, fizemos algumas alterações, enfrentamos muitas dificuldades, aprovamos um pacote recentemente com diversas condições para que, num futuro bastante próximo, a gente tenha a possibilidade de fazer novos investimentos. Bueno, a partir desse contexto, o estado do Rio Grande do Sul precisa agir com inteligência. Primeiro, utilizar os imóveis que tem e, por permuta, nós fizemos isso em Igrejinha, quando eu era vice-prefeito, por permuta, poder utilizar, fazer com que construa casas carcerárias regionais. E que é o nosso caso aqui, dos Sinos, do Paranhana. Não apenas esses presídios aqui que já têm aí 30, 40, 50 anos e todos eles, você muito bem destacou aqui, todos eles estão com problemas de superlotação, problema de estrutura. Olha, custa em média, mais ou menos, R$30 mil por vaga. Então, tu pega uma casa que precisa de 400, 500 casas, nós estamos falando aí mais ou menos 15 milhões. Bueno, com tudo que precisa para a estrutura, nós vamos chegar no final aí talvez ao dobro disso. Olha, nós temos imóveis aí do estado que um imóvel só você conseguiria vender aí por 5, 6 milhões. Nós já mostramos isso para o secretário de Segurança. E foi feito alguns ajustes muito parecidos com isso aqui em Bento Gonçalves, aqui perto de nós, aqui em Sapucaia do Sul, que dá para usar essa modelagem e, a partir dessa modelagem, nós oferecermos para a sociedade com inteligência, né, mesmo sem os recursos, mas com os imóveis que o Estado tem, nós vamos ter esses recursos. Né? Eu vou fazer por analogia, o município de Igrejinha precisava ter uma nova prefeitura, não tinha o recurso, custava em torno de 6 milhões. Nós leiloamos o prédio do centro da cidade,
Por 5 milhões e meio estamos produzindo e o prefeito, eu não estou mais lá, né? Eu tive que renunciar ao cargo por questão óbvia, mas deve estar entregando agora em maio o novo centro administrativo que vai custar algo em torno de 6 milhões, que vai ser mais ou menos igual ao valor que foi vendido, com uma nova estrutura, com tudo que precisa para atender bem o nosso contribuinte da cidade. Este formato que nós levamos lá para o secretário de Segurança, o Ranolfo, que muito bem recebeu isso, mostramos para o governador, e é possível que aqui a região dos Sinos e Iparaiana vai ter um formato muito parecido e que nós devemos talvez ter novidades na sequência aí. Seguidores do Grupo Repercussão, programa Repercutindo, entrevistando o deputado estadual Dalciso Oliveira, do PSB. Agradecemos a todos e até a próxima.